obstáculo. E a pergunta que eu começo fazendo para vocês: como está a sua estrutura emocional? E como está a sua estrutura espiritual nos dias de hoje? Pergunta para o irmão: como é que está a sua estrutura emocional e a sua estrutura espiritual? Está abalada? Você está firme ou está abalado? Como é que está o teu coração? Porque eu quero levar a palavra num sentido profundo nessa noite, num sentido onde o Senhor fale conosco de uma maneira a qual Ele ainda não falou. E para isso eu preciso abrir essa estrutura para Ele. Como diz aquela música que nós cantamos muito: Senhor, entra na minha casa, sara todas as feridas. Mas para que isso aconteça, eu preciso falar assim: Senhor, eu estou abrindo a caixa de ferramentas, tem cada aqui dentro, transforma. Tem algumas coisas aqui, tem um vazamento aqui, passa um reboco aqui, porque dá, restaura. E todos nós temos áreas que precisamos abrir para o Senhor. E hoje é o nosso dia. Quais obstáculos você tem enfrentado? Sem eu encarar o desafio, não tem como eu ultrapassar o obstáculo. Se eu não olhar o desafio com a visão de que eu vou sobrepor os obstáculos para chegar lá no alvo, eu não vou conseguir passar os obstáculos, porque os obstáculos vão ser grandes. O desafio é a mesma coisa que aquele homem que trabalhou anos para ter a sua casa, e quando ele conseguiu construir a sua casa, ele falou: eu não preciso mais trabalhar. E aí acabaram-se os sonhos, os desafios. Ou aquela pessoa que fala: eu estou trabalhando, estudando, porque eu sei que ao chegar aos 60 anos, e cada ano, a gente comentou hoje de manhã, a cada 5, 10 anos eles aumentam isso, né? Quando você vai se aposentar, até 50, era até 40, depois era até 50, agora até 60, daqui uns dias pode ser, não quero profetizar isso de jeito nenhum, mas pode ser até 70, até 80, daqui uns dias você está se aposentando com 120. E a pessoa vive esperando a aposentadoria, esperando o tempo de aposentar, não tem alvos, não tem objetivos, não tem metas, não tem buscas, não tem sonhos. E se eu não tenho isso, eu não tenho obstáculos. Tem uma frase muito interessante que ela fala: em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Porque se eu quiser viver uma vida calma, sem buscar nada, sem estudar, sem investir na minha família, sem incentivar o meu filho a buscar o melhor para ele, colocar meu filho no teatro, no judô, no inglês, se eu não fizer isso, se eu não trabalhar, se eu não tenho mais condições de fazer financeiras, todos nós temos, todos nós somos jovens, todos nós podemos estudar, mas se eu não quero fazer isso para o meu filho, eu tenho alvos. Então eu tenho um alvo de levar ele vai escolher a profissão, mas um dia ele vai chegar lá, e eu vou ajudar, amém? Então se eu não tiver isso, perde o sentido da vida. E o Senhor, Ele está conosco, porque quando eu entro na visão de Deus, os meus propósitos passam a ser os propósitos de Deus para a minha vida, porque eu estou no centro da vontade do Senhor. E essas notícias, elas vêm para abalar, elas vêm para machucar. Notícias de doença, notícias de salário, desemprego, coisas nesse sentido, coisas que machucam o nosso coração. Só que aqui o Senhor, Ele nos dá alguns princípios, e eu vou falar de 4 princípios que o Senhor nos dá nessa passagem, para a gente enfrentar e prevalecer perante as notícias ruins. A palavra dessa noite, ela tem o tema enxugando as lágrimas, porque eu vou mostrar aqui um testemunho também, em vídeo, do qual nós vamos comparar a nossa vida com a vida dessa pessoa do vídeo, e ver o quanto nós somos fortes. E vamos ler comigo novamente esse versículo 1, e eu queria contar com a ajuda de vocês, para a gente abrir o mundo espiritual nesse lugar, por enquanto nós só falamos na introdução da palavra, para o Senhor abrir o mundo espiritual nesse lugar e falar profundamente conosco. Para isso eu vou precisar da sua ajuda daqui a pouco. Diz assim no versículo 1:
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que nós achamos na palavra aqui, para me prevalecer sobre os obstáculos, é eu colocar a minha casa em ordem. E eu queria convidar vocês agora para a gente colocar a nossa casa em ordem. Olha para o irmão do lado e fala: vamos colocar a nossa casa em ordem? Amém. Glória a Deus. Queria convidar quem puder ficar de joelhos para a gente colocar a nossa casa em ordem. Vou pedir para o irmão Gerson aumentar um pouquinho o teclado. Fala com Deus agora. Deus está nos dando esse momento na palavra para a gente colocar a nossa casa em ordem. Fala com Ele agora no teu íntimo. Você tem esse momento, você e Deus. Pede perdão para Ele de coisas que ficaram no passado. O Espírito Santo vai começar nesse momento a fazer coisas na sua mente, coisas que ficaram presas no mundo espiritual, e coisas que volta e meia voltam na tua lembrança. E qual que é a maneira da gente enfrentar? A nossa maneira de enfrentar é colocando isso no altar do Senhor. Nós ficamos de joelho aqui como igreja, é nós juntos estarmos em plena comunhão e falando a mesma língua e falando: Senhor, eu quero arrumar minha casa. Eu tenho plena convicção de que o Senhor está ouvindo o teu clamor nesse momento. Eu tenho plena convicção de que o Senhor está enviando o Espírito Consolador